Salve galera da arte, irmãos e irmãs, mestres, aprendizes mandaleiros, bem-vindo a mais um tutorial Esquimó Arte. Venho com a segunda parte do tutorial de como se fazer a Selo de Salomão com haste de barra roscada. Será uma mandala de 12 pontos, mas na segunda parte irei passar complemento que será a símbolo, talismã, triqueta que se entrelaça com o selo de Salomão. Então esse é o primeiro passo. Nós vamos fazer uma linha de base. Estou utilizando essa lã acrílica da cor amarela. São 2 passadas para reforçar, para que aguente a pressão das linhas conforme for passando. Mas esse é o primeiro passo. Bom, vou fazer alguns complementos do primeiro tutorial, falando sobre a barra roscada que eu utilizo e novamente falando sobre o Fábio Rubio, que é o mestre mandaleiro no qual eu vi a primeira vez utilizando esse tipo de material. E naquele vídeo eu não falei onde você pode adquirir, onde você pode comprar. E lembrando, falando nesse vídeo, que você pode comprar em loja de material de construção ou loja especializada que venda parafuso e ferramentas. É uma barra roscada que geralmente vem com 1 metro de comprimento e 3,16 avos de diâmetro, 3,16 avos de polegada em diâmetro. Mas você pode estar utilizando outros tipos de material para estar fazendo, que sejam rígidos e não flexíveis, e que pode ser bambu, uma espessura boa, espessura de 4 milímetros a 5, dependendo do tamanho da mandala que você for fazer. Pode ser de vareta de churrasco, de bambu, pode ser de agulha de tricô, pode ser barra de alumínio no mesmo diâmetro, pode ser haste de banner, haste de guarda-chuva, haste de guarda-sol, raio inox de bicicleta, ou até haste de carbono. O ideal é que tenha um diâmetro entre 3 a 5 milímetros. E o comprimento que eu estou utilizando para fazer essa mandala é de 33 centímetros, 3. Mas você pode estar utilizando qualquer comprimento que seja, que você possa fazer o formato do desenho. Lembrando que você, ao utilizar uma barra com comprimento maior, você vai ter que aumentar o número de passada. E vice-versa, comprimento menor diminuindo as quantidades de passada. A passada são as voltas que se dão em torno das barras.
estou fazendo um triângulo. Eu chamo de triângulo com base invertido, porque ele vai pela parte de trás da mandala. Então é um triângulo com base porque se utiliza essas linhas como base. Então, triângulo com base invertida. Eu utilizei a lã amarelo claro, mas você pode estar utilizando outras cores. Você não precisa também contar o número de passada, mas que seja aproximado o tamanho do que foi feito os triângulos do Selo de Salomão.
Continuando, eu fiz as passadas com a linha amarela por cima da amarelo claro. E são amarelo claro, foram 5 passadas. 5 passadas no triângulo de cima e 5 passadas no triângulo de baixo. Agora eu tô passando 3 passadas da cores amarelo do tom normal. São 3 passadas, então só para lembrar, o número de passadas são as voltas completas. No caso agora foi uma passada. Toda vez que completar uma volta aonde se começou a linha, se conta uma passada. Então, lembrando que essa é a segunda parte do tutorial, Selo de Salomão. Eu estarei postando ela completa na página do Instagram e Facebook, que é @esquimauart. No Facebook, Esquimauart, Esquimau_art. Com 2 passadas. Vamos ajustando atrás para que não fique muito encavalado as linhas. Agora finalizando a terceira passada. Vou começar com a mesma forma que eu terminei sublinhando a linha preta, com o dourado. Eu vou estar começando o intercalado com esse mesmo tipo de linha, que é a base de nylon, e ela tem uma espécie de dourado acobreado, e ela vai passar por baixo da segunda parte dos triângulos. Você passa por cima de um e por baixo dos outros 2. Essa é a sequência. Passa na linha base, por cima dos 2 primeiros, por baixo das 2 segundas. E de novo passa na linha base. Por isso que eu indiquei que não fizesse tão tensionado a primeira parte, para facilitar a passagem das linhas. Das linhas que vai ser feito esse novo símbolo. Com esse símbolo conhecido como triqueta, ou triqueta. É de origem
irlandesa dos celtas. E aqui eu resolvi fazer uma junção de símbolos, que é o selo de Salomão com essa triqueta. A triqueta, apesar de ter só uma forma de triângulo entrelaçado, eu farei duas aqui, uma sobre a outra, uma intercalada sobre a outra. Ela é considerada um talismã, talismã com vários significados. E tem um dos significados são a infinidade, infinito e eternidade. Ela tem achados delas encontrados na Irlanda há cerca de 2000 anos atrás, esse tipo de símbolo. Da mesma forma que eu fiz o primeiro tutorial, que eu utilizei a linha dourada e o preto, também estarei utilizando o dourado para sublinhar e o preto intercalando. Então é esse o movimento. O ideal é que você não tensione muito a primeira parte que eu fiz, o selo de Salomão, que é os dois triângulos entrelaçados, para que não aconteça isso que está acontecendo nessa mandala que eu fiz. Quanto menos tensão você der para passar, melhor fica para fazer esse entrelaçado. Por isso que eu recomendei que não tensione muito, mas tem formas de facilitar que você possa fazer o intercalado. Sempre lembrando por cima das duas primeiras e por baixo das duas segundas. As duas que eu digo são os dois triângulos entrelaçados que formam duas faixas. Aqui eu vou colocar uma outra agulha para a passagem ficar livre, para que eu possa passar facilmente a agulha e fazer o entrelaçado. Aqui a imagem está um pouco escura devido à iluminação local, mas espero que vocês
entendam a função dessa agulha que eu pus e do formato que eu estou fazendo. Agora vamos utilizar a lã azul escura. Mesma sequência de cores que eu utilizei no primeiro tutorial, na primeira parte do tutorial. Caso você não tenha visto, é só você ir lá, clicar que vai aparecer a sequência das lãs que eu utilizei. Aquela foi a roxa, não foi a azul escura. Agora sim é a azul escura. O roxo com o preto e o azul é quase imperceptível, estando uma do lado da outra. Vamos falando um pouco dessa triqueta, que é um talismã celta. É muito utilizado na civilização celta, que é só um triângulo. No caso, eu irei fazer 2 triângulos entrelaçados. Eles simbolizam as fases da vida, que é nascimento, vida e morte. No caso, o símbolo do infinito em 3 partes, em 3 pontas. Bom, apesar de ser um tipo de mandala que é feita em lã e conhecida como olho de Deus, esse tipo de mandala pode ser aplicado ou inspirado por vários outros simbolismos de outras civilizações. No caso, o olho de Deus original era feito com 2 hastes em forma de cruz e se intercalava o quadrado simples, com toda uma simbologia de cores, e que era feita
uma simbologia de prosperidade para as mulheres gestantes. Uma boa parte sobre esse significado todo está disponível na internet e através de outros mandaleiros que fazem mandala. A minha ideia foi renovar, tentar modificar um pouco dessas formas através dos estudos que eu fazia antes mesmo de começar a confeccionar mandala e juntar esses conhecimentos, tentar dar a forma desses símbolos através dessas mandalas Olho de Deus. E essa é uma das formas que eu estou passando para vocês, que no primeiro tutorial é o selo de Salomão, que eu falei alguns dos significados, e agora intercalando a triqueta celta. Ou seja, são 3 tipos de culturas que não sei se foram contemporâneas, mas que não tiveram influências uma sobre a outra, mas que através de conhecimento e pesquisa eu pude fazer essas criações. Bom, geralmente me perguntam que tipo de linha eu uso, que tipo de lã. Essa lã é da marca Mollet, da Círculo. Ela é de matéria-prima acrílica, sintética, né? Mas você pode estar utilizando a de lã natural. Bom, a sequência de cores é o preto, o roxo, azul escuro, azul normal, o verde. E retornando de novo a partir do verde, azul, azul escuro, roxo e preto. E subindo com dourado acobreado. Esse é o segundo passo da segunda parte do tutorial Selo de Salomão, agora intercalado com a triqueta. A ideia aqui é que você possa utilizar qualquer formato desse desenho, pode ser individual ou intercalado com outro tipo de desenho que seja de outro professor, de outra mandala que eu tenha passado, de outro tutorial de 3 pontas. Futuramente eu estarei passando a mistura desses símbolos, desses desenhos, em uma mandala diferenciada de alguma dessas que eu já fiz, para mostrar para vocês que não precisa ser exatamente igual o desenho, não precisa ser exatamente dessa mesma forma que estou fazendo, nem das mesmas cores, mas é só a técnica e o desenho, né, que você precisa repetir.
Bom, foi finalizado o primeiro triângulo entrelaçado da triqueta, agora vamos para o segundo. Vou começar com a linha dourada. Você passa por baixo, por cima das 3 primeiras e por baixo das 3 segundas. As 3 que eu digo são as 3 faixas de linhas que foram formadas. Ali no caso eu já coloquei a agulha para ficar mais fácil da linha passar. Novamente passo pela linha base. Novamente linha base por cima das 3 primeiras e por baixo das 3 últimas. Bom, lembrando que se você está vendo todo o tutorial antes de começar a fazer a mandala, a dica novamente é que você não tensione muito a primeira parte do vídeo que eu ensino a fazer o selo de Salomão. Não tensione muito as linhas, exatamente por causa disso, para não dificultar a passagem do triângulo da triqueta, que facilite a passagem. Lembrando novamente, para quem quiser comentar aí, fazer uma crítica construtiva, dar alguma dica do que eu possa estar falando no próximo tutorial. Essa mandala eu estarei postando no perfil do Instagram, que é @esquimó_, é o tracinho embaixo, arte, @esquimó_art. E lá você vai poder ver a criação completa. Essa é a segunda parte do tutorial. O terceiro passo, se eu não me engano, depois de sublinhar com a linha dourada, nós vamos para a linha preta. É a mesma sequência de cores que eu utilizei para fazer o selo de Salomão. Na sequência do terceira parte do vídeo, eu estarei fazendo a base inferior da mandala, que são umas 3 hastes, onde eu vou intercalar com essas 3 hastes superiores, que vai formar a mandala de 6 pontas, de 12 pontas. Essas são 6, né, com 3 hastes. E todas elas são com barra roscada. Eu falei no começo do vídeo que esse tipo de barra você pode achar para comprar em loja de material de construção ou loja especializada de ferramenta e parafuso. Geralmente ela vem com 1 metro de comprimento. Se você dividir em 3 partes iguais, vai dar 33,3 centímetros. Você pode estar cortando com 3 centímetros, ou também pode fazer com 50 centímetros. No caso, você terá que comprar, são 2, 4, 6,
você vai ter que comprar 3 barras. Vão dar 6 hastes, 50 centímetros. E aí você vai poder fazer uma mandala maior. Também fica bonito. Você vai ter que aumentar o número de passada. Se para cada passada que eu dei aqui, você pode colocar a proporção por praticamente o dobro de passadas. Você vai conseguir fazer uma mandala maior. Eu já fiz o preto, passada do dourado, do preto e agora o roxo. O roxo quase não contrasta com a cor vermelha. Vai ficar quase imperceptível. E também você pode utilizar somente a cor vermelha, não precisa fazer esse contraste. Se você não tiver uma variedade de lã para fazer em vários tons, você pode fazer da mesma cor ou só no tom vermelho sem esse degradê, ou num jogo de tom verde. Isso vai a seu critério e conforme a sua criatividade. A ideia do simbolismo da mandala é conforme a capacidade de conhecimento que a pessoa tenha em relação aos estudos, interpretação simbólica. Ela pode ver uma mandala e, conforme o conhecimento que ela tem, não simbolizar nada. Ou, se ela tiver um pouco de estudo e conhecimento, curiosidade para pesquisar sobre simbologia, ela vai descobrir que qualquer mandala tem um simbolismo, mesmo que seja só através das cores ou da forma do desenho. No caso, é esse símbolo que eu estou fazendo intercalado com o selo de Salomão, se chama triqueta. É utilizado pela civilização celta, muito conhecido pelos irlandeses como um amuleto do infinito, simbolizando o infinito, o eterno, as 3 fases da vida, que é nascimento, vida e morte, ou vida, morte e renascimento. Bom, depois, lembrando novamente, foi o dourado, o preto e o roxo. Agora vamos para o vermelho. O vermelho rubro, um vermelho mais escuro do que o normal. Lembrando o tom de rubro.
Então, se você quiser, você pode dar uma olhada no canal aí, pode curtir, dar um like se você gostou do vídeo, ou para ajudar na divulgação. Pode comentar fazendo uma crítica construtiva ou falando sobre alguma dica que eu esqueci de passar ou sobre algum material que eu esteja usando. Você fica à vontade. É somente assim que a gente pode aperfeiçoar a forma da didática e passar um conteúdo cada vez melhor para quem esteja disposto a confeccionar, aprender a confeccionar mandala com pontos diferentes e criativos, mais do que esses que já estejam disponíveis por outros professores e mestres mandaleiros e terapeutas e tudo mais. Lembrando que as mandalas feitas pelos terapeutas e pelos psicólogos que fazem psicanálise, né? Psicanalistas. As mandalas deles são feitas em desenho. Elas não têm um padrão geométrico a ser seguido. Elas são feitas de forma livre, podendo ser feita com círculos, quadrados, triângulos. Ela é independente de haste ou forma que se possa dar. Então a interpretação fica mais espontânea. Ela é feita, analisada através do inconsciente, do subconsciente do paciente que está sendo analisado. Já esse tipo de mandala, ela se limita à forma. Ele não consegue fazer qualquer forma a partir das hastes. Ele tem que seguir geralmente um padrão. Então, por isso, não tem uma eficácia em análise. Ele se limita às quantidades de haste que tem disposta na mandala para poder fazer o desenho. Então, eu acredito que, como forma de análise para avaliar uma doença psicológica ou um trauma ou algo parecido e que possa ajudar, eu acredito que esse tipo de mandala não tem eficácia. Somente aquelas que são desenhadas. Mas mesmo assim elas têm um significado em si, uma simbologia. No caso, eu estou fazendo no sentido proposital, não é inconsciente, não é intuitivo. Ela é criada de forma consciente, de forma intencional. Ela tem um desenho que é baseado em estudos e representa um símbolo de uma cultura antiga, uma civilização antiga. Que existe uma diferença dos símbolos que são feitos inconscientemente e dos símbolos que já foram criados por gerações e raças e outras culturas. Bom, e também a ideia de terapêutica, para uma mandala que seja artística.
Lembrando que todo o tipo de arte é terapêutica. Ela ajuda na concentração, na criatividade. O porém é que ela não é eficaz para todos os tipos de pessoas. Ela não funciona da mesma forma. Ela pode funcionar por um grupo de gente, para um grupo de pessoas específica, não para todos os tipos de pessoas que tenham que fazer algum tratamento terapêutico. A terapia pode ser aplicada através de desenhos, esculturas, teatros, interpretações, leituras, de várias formas, não especificamente com mandalas. A mandala é para alguns tipos de pessoas, não podemos generalizar achando que toda pessoa que queira fazer uma terapia, que esteja precisando de ajuda para ter foco, para se concentrar, ou então até mesmo para querer se conectar a um lado espiritual dela, a mandala não tem o mesmo funcionamento para todas as pessoas. Eu cheguei ao rosa, lembrando a sequência dourado, roxo, o vermelho rubro, vermelho, rosa. E agora nós vamos retornar de forma que fique escuro novamente, aos tons escuros. Bom, e você pode fazer a mandala da forma que você quiser. Você pode fazer mandala com 20 centímetros. Eu já cheguei a fazer mandala com 8 centímetros. Para fazer de brinco. Tem até um tutorial no qual eu posto lá de forma simples, quadrado. Dá para você fazer mandalas com 12 pontas, que é o múltiplo de 3. Dá para fazer mandalas com 16 pontas, são múltiplos de 2 e de 4. Dá para você fazer mandalas com 30, 40, 50 centímetros, 60 centímetros. Você não precisa especificamente fazer mandala gigante. A mandala gigante gasta muita linha e a dificuldade de vender é bem maior no caso você queira vender. Tem até pessoas que não têm espaço suficiente em casa para colocar mandala gigante ou queira colocar num altar ou na porta do quarto ou na porta de entrada da casa. Varia conforme a pessoa que vai encomendar, o cliente que vai comprar, queira o tamanho. Então por isso mandalas gigantes são muito difíceis de vender. Apesar de você poder pedir um preço bom e você vai ganhar um preço equivalente ao tamanho, você não compensa para você começar a fazer. Se você quer começar a fazer, eu indico que seja o mesmo processo no qual eu estou passando e qual eu passei. Tentar aprender primeiro
a fazer as mandalas pequenas, no qual se utiliza uma menor quantidade de linha, que com o tempo você vai aperfeiçoar, vai conseguir dar as formas e só depois começar a fazer as mandalas grandes, que fica bem mais fácil de aplicar os desenhos, as cores e tudo mais. Se você fizer o contrário, você acaba se limitando e não conseguindo fazer os desenhos das pequenas. Você não consegue fazer esses desenhos pequenos, porque você vai ter aprendido a fazer a grande. A grande é simples. Geralmente mandala grande que são feitas são quadrados sobre quadrados, octágono sobre octágono, estrela de 8 pontas em cima de estrela de 8 pontas. Não tem esses entrelaçados. Essas pessoas que ensinam, elas se limitam a passar só aquele conteúdo pro aluno. Então elas não desenvolvem tramas e entrelaçados diferentes. O que elas têm de diferente, elas apenas copiam de outros artistas que já fazem, ou então têm a capacidade intelectual para criar desenhos novos. Então, geralmente elas copiam. E quando não, elas só sabem fazer mandala grande, quadrado sobre quadrado, octágono sobre octágono. E elas não fazem esses desenhos, essas tramas, esses entrelaçados. E você começando a fazer de forma simples, com pouca quantidade de lã e de tamanho que você consiga manipular mais fácil na mão. Com o tempo você vai aumentando o tamanho e praticando e vai acabar fazendo as mandalas gigantes. Não queira meter os pés pelas mãos. Não queira colocar a carroça na frente dos bois, né? Que nem diz o ditado. E eu até lembrei aqui de uma frase do Sócrates, filósofo Sócrates, que diz que pra gente não focar energia nos velhos, focar energia em coisa velha, mas sim dedicar energia para a criação do novo, que só assim a gente progride. É algo assim que ele fala, mas é exatamente essa filosofia que eu tento seguir. A gente, para querer inovar, para querer evoluir, a gente não pode dar atenção para muitas coisas que estão ultrapassadas, para coisas que já não têm mesmo eficácia. Você tem que focar em algo novo, para a criação de algo novo, certo? E tentar não dar atenção para essas criações que já foram feitas. Tudo bem que elas serviram como base para algo que nós chegamos hoje, mas se a gente continuar fazendo mais do mesmo, não tem evolução, não tem progresso, não tem criação e não se desenvolve a arte. A minha ideia do meu canal é que você possa criar sua própria mandala, que da mesma forma que eu comecei a desenvolver as minhas mandalas e comecei a desenvolver os pontos entrelaçados, também você possa. Que não fique apenas copiando desses outros artistas que já estão prontos e que copiam de outros, mas que sim crie sua própria mandala, desenvolva os seus próprios pontos, que você seja criativo, que você possa se inspirar através de estudos, através de contatos com a própria natureza, contatos com o dia a dia, e você possa desenvolver seus próprios pontos. Bom, é isso. Novamente, queria agradecer aos mestres mandaleiros que são realmente respeitáveis e que
passam um conteúdo digno, e um deles são o Fábio Rubio, o Mandalático, no qual eu vi a primeira vez utilizando esse tipo de barra roscada, e eu estou me adaptando aos poucos a esse tipo de material. A Ana Mestrinho, de Portugal, que também faz os fractais, é uma ótima pessoa, além de artista. A Isabela, de Cananéia, que me passou várias dicas quando eu estava começando. Ela passou várias dicas, que é esposa do Fábio Clay, que também é um parceiro meu, um camarada, um amigo de tempos. O Nikolai, da Rússia, Nikolai Briknovich, alguma coisa assim, mas eu tive a oportunidade de conversar com ele através do Instagram. Ele também parece ser uma pessoa de bom caráter, e é um revolucionário, um renovador dos pontos e mandalas. Tem o Andy Sway, norte-americano, que conversei também através do Face, WhatsApp e Instagram, no qual eu pude trocar informações com eles e dicas. E também é uma ótima pessoa, além de artista. Todos esses, e tem outros poucos artistas que são respeitáveis, e vale a pena você seguir o trabalho deles e tentar se inspirar através deles, ao contrário de outros que é até vergonhoso saber que eles fazem parte desse grupo de professores e mestres mandaleiros. Mas esse não é o caso desse vídeo. O objetivo aqui é passar um ponto novo, no qual você possa copiar, você que está começando, porque um mestre mandaleiro não tem necessidade de copiar, eu imagino, né? Apesar de copiar e fazer tutoriais em cima de criações de outros artistas e dizer que inventou. Mas o objetivo aqui é passar o ponto independente, se vai copiar ou não. O importante é para quem esteja começando, tenha inspiração e possa, através desse tutorial, fazer sua própria criação e fazer sua própria mandala, criar sua arte e, quem sabe, disponibilizar para venda e ter um recurso financeiro extra, ou então até mesmo como um hobby, para exercitar a concentração, exercitar a paciência. Esse é o objetivo. Tá bom? Eu peço obrigado a todos e aguardem o próximo, terceira parte do tutorial, ok? Fraterno abraço, fiquem em paz, fiquem bem e até o próximo.